Qual é o engano de muitas pessoas que professam a fé cristiana? Muitos evangélicos, muitos crentes, eles pensam que estar com Jesus será sempre um mar de rosas, que será sempre a bonança, as coisas calmas. Não. Às vezes você passará por tempestades, por grandes tempestades. É por isso que é importante que você tenha Jesus como o capitão de sua vida. Porque se você não tem Jesus como o capitão de sua vida, você vai hundir nesta tempestade. As tempestades fazem parte da vida de cada um. Quando, por exemplo, você está para alcançar algo grande de Deus, uma conquista, uma grande conquista que você ha buscado, neste momento o diabo levantará tempestades para ser com que você venha hundir-se em sua fé, desanimar, temer, ser tomado por ele medo. Por isso que você tem que estar com Jesus como ele capitão da barca que você está, porque senão você vai desfalecer, desanimar, dudar, entrar em desespero ou em desesperação. As tempestades vão vir. Por que muitas pessoas param de vir à igreja? Porque desanimam. E por que desanimaram? Porque dudaram, hundiram em sua fé. Esta é a verdade. Você vê que Jesus, quando ele disse aqui em Marcos capítulo 4, ele versículo 35, ele disse assim: esse dia, caída a tarde, lhes digo, passemos ao outro lado. Despedindo a multitud, lhe levaram com eles em la barca, como estava, e havia outras barcas com ele. Amém? Amém. Não havia somente a barca de Jesus. Você está navegando em sua vida, você está navegando, cada dia você ha ido para um lugar, você ha navegado, você trabalha, você estuda, você vai para cá, para allá, você administra seu negócio, você está navegando a sua vida, você tem sua casa para cuidar, tem seus filhos, tem seus netos, filhos de suas filhas, você está navegando, e outras pessoas também estão navegando, há outras barcas. A diferença é, Jesus está em sua barca, Jesus está como ele capitão de sua vida. Para que Jesus esteja como capitão de sua vida, você tem que ser como marinheiro nesta barca. Amém? Amém. E ele marinheiro vai quedar de braços cruzados? Vai quedar ali acostado? Ele tem que apoiar ele capitão, ele tem que estar trabalhando com ele capitão. Amém? Amém. Ele tem que estar ativo. Você não vê uma barca e somente uma pessoa trabalha. Tem que levantar as velas, entrar no timão e seguir forte para navegar e alcançar o destino que você planeou para a sua vida. E qual é o destino final para um cristiano? O céu, a salvação. Amém? Hasta que cheguemos a este destino final, vamos passar por muitas tempestades, dificuldades. Vamos passar por muitas tempestades. E é aí que você tem que estar seguro de sua fé, de que Jesus está como capitão de sua barca, de sua vida, e não vai deixar você hundir, não vai deixar você perecer, não vai deixar a tempestade destruir sua vida. Por isso é importante que você esteja em aliança com Deus. É importante que você esteja em aliança com Jesus, que você esteja em obediência a Deus. Mire que aqui está, pero, versículo 37, pero se levantou uma violenta tempestade, e as olas se lançavam sobre a barca, de tal maneira que já se anegava a barca. Que és o capitão de sua vida, você está em obediência, você está obedecendo
não há que temer. Amém? Amém. Porque Jesus não vai deixar você perecer. Jesus não deixará a barca de sua vida ser destruída. Por que que os discípulos foram tomados por ele medo? Por quê? Porque eles estavam com Jesus, pero não sabiam que Jesus era o Filho de quem? Eles pensavam que Jesus era outra persona, pero a eles todavia não havia sido revelado que eles eram hijos de Deus. Por isso que eles temeram. Por isso que eles foram tomados de assombro, de espanto, de medo. Quando você não sabe que Jesus é Filho de Deus, e quando você não é Filho de Deus, então você será vencido por ele medo. Porque ele medo vem para todos. Quantas situações que você passou em sua vida que você teve medo, que você quedou com medo, assombrada, espantada, preocupado, agobiado, e talvez hasta desesperado. Você orou, que ha faltado? O Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus faz com que a pessoa viva como Hijo de Deus. E quando a pessoa vive como Hijo de Deus, ela tem a consciência que é herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo. Amém? Amém. Se você é hijo de seu papá, todo que pertence a seu papá pertenecerá a você. Então, a pergunta é: se você é hijo de Deus, você tem que ser herdeiro de todo que Deus tem, de todo que Deus é. Amém? Amém. Você tem que heredar a fé dada por ele Espírito Santo. Você tem que heredar e possuir a fé dada por ele Espírito Santo, que é a fé bíblica, que é a fé da palavra de Deus. É esta fé que você tem que estar com sua vida apoiada. Porque não há dúvida que quando você tem Jesus como ele capitão da barca, e você está com sua vida apoiada na palavra, uma hora a bonança vendrá, a tempestade passará. Mire que Jesus, ele disse assim, quando os discípulos perguntaram, e levantando-se, repreendeu ao vento e disse ao mar: calma-te, sossega-te. E o vento cessou, e sobrevino uma grande bonança. Amém? Então, quando Jesus está contigo, não tenha medo. Não te preocupes, não passa nada. Amém? Amém. Não passará nada. Mas você tem que estar com Jesus em sua barca. E Jesus não estará em sua barca se você não está em aliança, em pacto, em obediência. Se você não está deixando Jesus conduzir sua vida. Porque se Jesus é o capitão de sua barca, de sua vida, ele vai conduzir sua vida. Ele vai guiar sua vida. E vão venir as tempestades, os problemas, as tribulações, as guerras, as batalhas, as enfermidades, as malas notícias, as peleias de dia. Mas você está com Jesus. Não, Jesus está comigo. Eu vou vencer. Eu vou passar. Eu não vou desanimar. Amém? Eu não he visto nada. Eu he ido à igreja, pero não he visto nada. Você não tem que viver mirando ou esperando ver alguma coisa. Você tem que viver não por lo que seus olhos estão vendo. Viva por la fé. Escrito está: mi justo viverá por la fé. É por la fé. La fé em que? La palavra de Deus. La Bíblia não pode falhar. La Bíblia não pode volver vazia. La palavra de Deus não pode falhar. Ele mesmo Jesus que estava na barca com os discípulos estará contigo, mientras você permita que ele esteja contigo. E ele estará como ele capitão de sua vida, se você está disposto a obedecer. Por isso que quando você entrega sua vida verdadeiramente nele altar de Deus, o Espírito Santo ele entra em você. E quando ele entra, ele genera o Hijo de Deus em você. Amém? Você passa a ser Hijo de Deus, e passa a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Escrito está em Romanos capítulo 8, que aqueles que são hijos de Deus são herdeiros de Deus. E se hijos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com quem? Cristo morreu
y resucitó. ¿Dónde está Jesús? En el cielo, a la derecha de Dios Padre. É para donde usted va, é para donde usted estará. Então, você tem que buscar que Jesus bautize você com o Espírito Santo, para que você pueda ser hijo de Deus, hija de Deus, e para que você pueda passar por estas tempestades. Pare de mirar hacia atrás, pare de quedar com medo, pare de ser tomada por el medo. Ponga Jesus como el capitão de la barca de sua vida e ponto, acabou. Deus é contigo, e venga lo que venga, Ele estará contigo. Passe lo que passe, que a hora que a coisa empeora, Jesus vai levantar a mão e vai repreender o vento. E Ele vai dizer: sossega-te, e vas a venir la bonança, vas a venir la calmaria. Então les digo: por que estáis amedrentados? Por que estáis amedrentados? Como não teneis fé? Como não teneis fé? E se llenaram de grande temor, e se desciam uns a outros: quem, pois, é este que a el vento e el mar lhe obedece? Você vê que eles perguntaram: quem é este? Eles não conheciam que estavam com Jesus na barca. Será que você tem certeza, está seguro que Jesus está contigo? Será que sua vida está entregada a Jesus verdadeiramente? E você está seguro de que Jesus está e és o capitão da barca de sua vida? És o capitão de sua vida? Se Ele é o capitão, siga o que Ele ordena, obedeça. Não questione, desanime, siga adelante, persevere, insista. Não há vitória sem insistência, não há vitória sem perseverança, não há fé sem perseverança. Quando não há perseverança é porque a pessoa não está manifestando a fé. Muitas pessoas han desanimado, muitas pessoas estão hundindo em sua fé, estão hundindo, porque passaram por uma tempestade e a tempestade volteou a barca de sua vida. E hundiram para chegar a seu destino. E o destino final é o céu. E hasta que você alcance este destino final, você tem que viver aqui como hijo de Deus, como hija de Deus. Não viver de migalhas, não viver de coisas pequenas, não viver uma vida humilhada, avergonçada, não viver uma vida infeliz, uma vida frustrada, uma vida fracassada. Não é assim que Deus quer. Quando Deus separa uma pessoa, quando Deus elige uma pessoa para seu reino, não elige esta pessoa para ser uma más, elige para que esta pessoa seja um testemunho, um testigo. Amém? Um testemunho, uma pessoa que pode falar de sua experiência e dizer: eu passei por muitas tempestades, pero Jesus foi o capitão de minha barca, o capitão de minha vida. Eu passei e venci porque Jesus estava comigo e eu estou com Ele. Ele está em mim e eu estou nele, através da palavra e do Espírito Santo.